Olá, eu tô aqui para falar sobre como enfrentar as perdas, porque eu fiz uma enquete no meu Facebook e esse foi o assunto que ganhou. Se você quer que eu fale sobre o assunto, vai lá no meu Face, deixa lá e aí a gente vai falar sobre esse assunto, essas experiências. E eu tô aqui para falar sobre perdas. Bom seria, né, se as pessoas fossem embora e não levassem um pedacinho de nós, né? Mas elas levam um pedacinho de nós, né? E eu quero dizer que para você que perder não é fácil, gente, não é fácil. Mas nós precisamos aprender a conviver com as perdas. Viver uma perda, ela faz parte da vida. É um processo da nossa vida, né? Mas esse processo não deve nos paralisar. Esse processo deve fazer com que a gente continue a superar essas perdas, né? Porque se a gente se paralisar, nós não vamos viver novas experiências, né? E são muitas coisas que perdemos, como eu disse, um divórcio, relacionamentos quebrados, né? Uma amizade querida e um ente querido que nós amamos muito que se foi. E nesses últimos 2 anos tem sido perdas para nós irreparáveis, né, por causa da pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos, se desesperaram, muitos pais de família entraram em depressão pela perda do sustento da sua família. E ainda, pior ainda, é perder entes queridos que se foram tão repentinamente, né, e tão rápido das nossas vidas. Então, a pandemia nos trouxe momentos de perda muito difíceis, né? E isso não é fácil de lidar. E não está sendo fácil de lidar, né? Ainda vamos passar por alguns momentos para nós podermos superar esses 2 últimos anos que não foram fáceis, né? Mas, se nós não superarmos, nós vamos continuar sofrendo, né? Se nós não nos posicionarmos para superar, nós vamos continuar sofrendo. E nós temos a tendência, como seres humanos, de fugir dos problemas. E fugir não é o melhor remédio. Fugir. Eu perdi o meu pai há muitos anos e isso para mim foi muito difícil, né? Me veio aquele momento de negação, de isolamento, raiva, depressão. E por último veio a aceitação. Quando eu aceitei tudo, a perda do meu pai, aí foi que eu comecei a lembrar dele com boas lembranças, não mais com aquela dor dentro da minha alma. Porque Augusto Cury, ele diz que nós passamos por esses momentos. Há 5 momentos que nós passamos na perda: a negação e o isolamento, a raiva que nos dá, né? Aí vem a depressão e por último vem a aceitação. A raiva por quê? Porque você se culpa. Eu me culpei, eu disse eu devia ter feito mais, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito, mas nós não adivinhamos, gente. Nós não adivinhamos o que vai acontecer conosco amanhã e nem adivinhamos o que vai acontecer com nossos entes queridos que se foram, né? Se nós pudéssemos adivinhar tudo o que aconteceria nesses últimos 2 anos com a pandemia, né? Teríamos tomado providências antes, mas isso é impossível acontecer, né? Isso é impossível de acontecer, a gente não adivinha. Então vem a raiva, vem a culpa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito aquilo. Isso é um momento de raiva, né? E nós precisamos fazer a nossa mente compreender cada fase que Augusto Faria fala aqui, né? A fase da negação, do isolamento, a fase da raiva, a fase da depressão e principalmente a última fase, que é de aceitação, conforme o Dr. Augusto Cury diz, né? E quando a nossa mente ela compreende isso, aí nós nos impulsionamos para pensamentos positivos. Como? Para as lembranças boas que ficaram daquela pessoa.
Eu lembro do meu pai com boas lembranças hoje. Antes era com muita dor, muita raiva. Hoje, depois da superação, eu fico lembrando das manias do meu pai. Eu começo a dar risada das manias que ele tinha. Ele gostava, gente, de colocar o chinelo dele antes do banho no sol. Tinha que colocar no sol o chinelo, né? E hoje eu me lembro disso com alegria, né? Das manias que ele tinha. Ele também, ele me esperava toda tarde, eu levar minha filha para ele ver, ele esperava sentado na cadeira de balanço, em frente da nossa casa, né? E quando eu vinha já perto de casa, ele olhava, ele falava bem alto para minha mãe, Neila, vem a nossa preta, trazer a Iesa para a gente olhar, né? Eu lembro disso, né? Com muita alegria, né? Porque eu já passei por esses momentos. E quando eu cheguei na aceitação, as boas lembranças começaram a invadir o meu coração. E isso me trouxe bastante alegria, tantas coisas, né, que o meu pai fazia, que a gente dava risada. O meu pai era um poeta nato, ele recitava Navio Negreiros de cor, e eu me lembro dessas poesias até hoje. Eu me lembro de poesias, eu consigo falar essas poesias de cor também, porque são lembranças, são memórias. Em um vídeo meu eu falei que nós temos que criar memórias com as pessoas que amamos, porque quando passamos por um momento de perda, essas memórias, elas positivas, elas vão nos ajudar a aceitar esse momento, né? E o que fazer? Primeiro, gente, o que nós devemos fazer? Aceitar nossos sentimentos. Se eu estou triste, se eu estou muito triste com essa perda e me der vontade de chorar, eu preciso chorar. Eu choro. Eu tenho que chorar, eu preciso chorar. Não é feio chorar. Então eu aceito esse sentimento, eu estou passando por esse momento e me dá vontade de chorar, eu vou chorar. Eu preciso aceitar esse sentimento. Segundo, eu preciso dialogar com pessoas que irão nos ajudar, nos entender, que irão nos ouvir. Porque as pessoas, elas tendem a fazer, lá vem fulano lamentar. Gente, isso não é lamentar, isso é se abrir o coração. Então procure pessoas que estejam dispostas a te ouvir, a que você abra o coração para elas. Né? Procurem pessoas assim, que você possa abrir o seu coração e falar sobre esse momento. Eu conversei muito sobre a perda do meu pai, né? Eu conversei com a minha mãe muito sobre a perda do meu pai, até também porque minha mãe estava passando pelo mesmo sofrimento. Eu conversei com as pessoas que são amigas minhas sobre a perda do meu pai, e isso me ajudou muito, isso me impulsionou, né, a enxergar as coisas, porque a pessoa que está nos ouvindo, ela sempre vai ter algo bom para nos dizer, para nos falar. Às vezes ela vai esclarecer, vai esclarear a nossa mente. É para isso. E praticar atividades prazerosas. Fazer coisas que você gosta de fazer, por exemplo, se você gosta de dormir, vai dormir, né? Se você gosta de caminhar, vai caminhar, né? Se você gosta de fazer crochê, vai fazer crochê. Se você gosta de correr, vai correr. É preciso, no meio desse turbilhão de coisas, a gente achar algo que a gente gosta de fazer, né? E outra coisa é colocar razão na emoção. Como, gente? Colocar uma razão dentro de uma emoção, numa dor que é tão grande. Não idealizar tudo que foi perdido. Sabe por quê? Porque nada é perfeito. Precisamos valorizar o lado bom do que se foi, mas estar conscientes da dificuldade do que foi perdido. Então nós precisamos valorizar o lado bom e o lado negativo. E o lado negativo, a gente tem que estar consciente daquilo que foi perdido, né? Trazer essa consciência do que foi perdido e valorizar o lado bom do que se foi, né? Porque a gente tende a supervalorizar sofrimentos, né?
As pessoas hoje elas estão muito negativistas, né? Elas não conseguem ver lado bom nas coisas. Isso é de um modo geral, gente. Mas nós precisamos até nas perdas valorizar o lado bom do que se foi. E aí eu estou colocando razão na minha emoção. Eu não posso me afastar totalmente da razão. Eu tenho que colocar um pouco de razão dentro da minha emoção, até para minha consciência aflorar, para eu ter consciência daquilo que me foi perdido. E busque o autoconhecimento, reflita, se veja, reveja, né? O sofrimento, ele também traz aprendizado. O sofrimento, ele traz um aprendizado muito grande, né? E a gente precisa reavaliar nossos valores. É hora de se questionar. É hora de se questionar como o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora para amenizar tudo isso, né? E com o tempo, a relação da dor da perda, né? E o autoconhecimento que nós vamos buscar de nós mesmos vai trazer para nós as estratégias certas para nós continuarmos, não mais sentindo dor, mas com aceitação, com boas lembranças. Então eu preciso me reavaliar, me autoconhecer. Eu sempre tenho dito isso nos meus vídeos, porque no momento que eu estou passando de uma doença crônica, eu estou num processo de autoconhecimento, de reavaliação. E quando eu faço isso, eu consigo passar pelas perdas, pelo diagnóstico, eu consigo ver novas coisas, novas experiências, né? Então, assim também são com as perdas, né, gente? De nos reavaliar. E com o tempo, esse autoconhecimento de nós mesmos vai dar uma estratégia certa para nós sairmos desse momento e continuar as nossas vidas, né? Não mais com aquela dor desesperadora que dói muito, mas com a aceitação de boas lembranças, e você vai lembrar de coisas boas que você viveu com essa pessoa, de momentos bons. E isso é um processo, e é um processo que leva tempo. Não queira sair desse processo da noite para o dia. Vá experimentando cada etapa devagar. Aqui o tempo é muito importante. Aqui o tempo é muito importante. Assim como eu perdi, eu passei por todos esses processos de luto que a dor traz, né? A dor do luto, ela é muito difícil. E eu passei a me autoconhecer, assim como eu estou passando por esse momento, eu também continuo em autoconhecimento. Nosso autoconhecimento, ele deve continuar. Eu creio que nós podemos, sim, superar a dor da perda. Nós podemos enfrentar essa perda e superar e criar dentro de nós, do nosso coração, né? As boas lembranças, né? E não nos culparmos mais com raiva, com por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, mas sim trazer as boas lembranças para nós, né? É um processo, gente. Sempre saiba disso. Tudo na vida é um processo que leva tempo, né? E nós podemos passar por esse processo, sim. Eu creio que todos nós que perdemos algo na vida, e principalmente nesses últimos anos, nós vamos sim conseguir superar isso pelo autoconhecimento, né? Que vai nos dar estratégias certas para nós continuarmos vivendo. Que Deus nos abençoe grandemente.